Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente, o canal da saudade. Vamos escrever a sua carta também? Vamos? Para que eu possa narrar a sua história aqui no canal YouTube? Então mande para este endereço, é e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando então a sua história, estou esperando a sua carta. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Fazer aquele like, aquele joinha, dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho, isso. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, panca de rica, nariz empinado, detesto pobre. Mas a vida tem suas reviravoltas. Me chamo Laura e a história que eu vou contar começou no ano de 1965, mas me lembro como se fosse hoje. Era o último dia da festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso bairro, além de padroeira do Brasil, também padroeira do bairro onde eu morava. E logo de manhã começaram os festejos. O sino da igreja tocando, a queima de fogos, a banda de música acordando os moradores, e assim seguiam as atrações comuns em festa de bairro. Foi o dia todo. Às 18 horas começou a procissão. Na frente ia o andor todo enfeitado, levando a imagem de Nossa Senhora. Em seguida, íamos nós, as filhas de Maria, todas nós de véu, vestidos brancos e com faixa azul na cintura, o azul de Nossa Senhora. Quando a procissão se aproximou da igreja, do alto da torre caiu uma chuva de pétalas de rosas sobre a imagem de Nossa Senhora. A coisa mais linda, lá do alto da torre, aquela chuva de pétalas de rosas sobre a imagem santa de Nossa Senhora. Foi celebrada a missa e logo depois teve início o leilão de prendas e assados, uma espécie de quermesse. E o leilão? No coreto, a banda de música encerrava as atividades. E foi neste dia que eu conheci Luiz. Eu com 16 anos e Luiz com 19. Foi amor à primeira vista. É isso mesmo, amor à primeira vista. Ali mesmo começamos a namorar. Mas a gente só se via nos finais de semana. Quando completamos 1 ano de namoro, Luiz me levou para conhecer sua família e fui muito bem recebida. Depois, foi a vez de Luiz conhecer os meus pais. Marcamos para o domingo seguinte. Passei a semana inteira pensando como os meus pais iriam reagir, como eles iriam receber Luiz. Qual seria a reação deles de repente eu aparecer com um namorado e apresentá-lo a eles? A família de Luiz, feita de pessoas muito humildes, família bem humilde. Meus pais, de classe média, mas com panca de ricos. Principalmente minha mãe. A minha mãe detestava a pobre, odiava a pobre. Era muito orgulhosa. Minha mãe vivia sempre de nariz empinado e sempre falava: eu odeio o pobre, eu detesto o pobre. O domingo chegou, as horas passando, e eu cada vez mais ansiosa olhava para ver se Luiz vinha vindo. Até que finalmente, lá no começo da rua, ele surgiu. Eu fiquei tensa, eu fiquei mas muito nervosa e fui me encontrar com ele e viemos juntos. Entramos em casa e eu o apresentei aos meus pais. Meu pai até que o recebeu bem, mas minha mãe
olhou Luiz dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, torceu o nariz e saiu da sala com cara de poucos amigos, com a cara mais feia do mundo. Depois que Luiz foi embora, minha mãe perguntou: é esse aí o seu namorado? Está louca? Que futuro você vai ter com esse sujeito? Não vê que é um pobre coitado, que é um pé rapado? Acaba logo com esse namoro. E se eu souber que vocês andam se encontrando escondidos, vai ser pior. Você entendeu? Você entendeu? Diga, entendeu? Se eu encontrar você com ele, namorando às escondidas, você nem imagina do que vai acontecer. Bem, no sábado seguinte, mesmo com meu coração partido e tendo que atender, não um pedido da minha mãe, uma exigência da minha mãe, fui me encontrar com Luiz para terminar tudo. E lembro que choramos muito, pois Luiz não aceitava o fim do namoro. Ele não entendia por que o fim do nosso romance. A partir desse dia, eu só saía de casa para ir nas reuniões das filhas de Maria. Mamãe ficou de marcação cerrada comigo, com medo que eu me encontrasse com Luiz novamente, com medo que eu me encontrasse com Luiz escondido. Certa vez, quando eu saía da reunião, Luiz estava me esperando. Eu corri ao encontro dele. Mas antes que a gente falasse alguma coisa, antes que a gente trocasse alguma palavra, minha mãe apareceu, não sei da onde. Minha mãe apareceu na nossa frente e, furiosa, me xingou e me bateu na frente de Luiz. Depois me pegou pelo braço, me levou embora e em casa disse: eu te avisei, de agora em diante você só sai comigo. Tá ouvindo? Você só sai comigo de agora em diante. Bem, o tempo passou. Luiz e sua família foram embora da cidade e nunca mais eu soube dele. Passaram alguns anos e meus pais me arranjaram um casamento com um solteirão que trabalhava e morava em São Paulo e que estava passando férias em um sítio perto de minha casa. Logo fez amizade com os meus pais, começou a frequentar a nossa casa e não demorou muito, eu já estava casada com ele. Vim morar em São Paulo, onde meu marido trabalhava numa multinacional. Meus pais vinham sempre me visitar e a minha mãe, toda orgulhosa, falava: essa sim é a vida que eu sempre sonhei para você. Casa boa, carro novo na garagem. Essa é a vida que eu sempre quis para você. Na verdade, eu tinha muito conforto, mas me sentia sozinha. Meu marido saía de manhã, só voltava à noite e nós não tivemos filhos. E para eu não me sentir tão só, resolvi trabalhar fora e comecei a trabalhar numa loja, mesmo sem precisar trabalhar. Eu consegui convencer o Luiz de que eu precisava ter uma ocupação, já que não tínhamos filhos e nem queríamos filhos, eu tinha que ter uma ocupação. Eu entrava às 9 horas da manhã e saía às 18. Eu e meu marido chegávamos quase juntos em casa, mas mesmo assim, cada um de nós tínhamos uma chave e quem chegasse primeiro entrava. E assim a vida seguia. De repente, meu marido começou a mudar, a chegar tarde em casa e sempre com uma desculpa. Até que descobri que ele estava saindo com uma colega de serviço. Sim, uma colega de trabalho, mas de verdade mesmo, eu não me importei. Eu não senti ciúmes, eu não o amava. Então,
Sabe, eu não me importei, não me senti muito mal assim, não. Afinal, casei sem amor e não me faltava nada, nada. Então eu fiz de conta que não sabia das traições e continuei trabalhando e cuidando da casa. Até que chegou dia 10 de dezembro, meu último dia de trabalho, porque eu estava saindo de férias. Quando cheguei em casa, meus pais estavam me esperando. Vieram passar uns dias comigo. Poxa, enquanto eu pegava a chave na bolsa, eu falava para os meus pais: eu vou passar um café e depois vocês vão descansar enquanto eu preparo a janta. Depois a gente conversa sobre tudo, sobre as novidades. Mas quando eu abro a porta da sala, eu tenho a pior surpresa. Não só eu, meu pai e minha mãe também. Ninguém acreditou. A casa estava completamente vazia. Limpa, totalmente limpa, vazia. Aquele cafajeste do meu marido sabia que era o meu último dia de serviço. Encostou um caminhão de mudança em frente à casa e aproveitou para levar toda a mobília embora. Não deixou nenhuma colher e foi morar com a amante. Eu e meus pais ficamos assim. Sabe quando você fica sem acreditar? Tem até uma palavra, estupefato. Você fica assim, sabe, chocado. Eu e meus pais passamos aquela noite numa pensão. No outro dia, meus pais foram embora. Eles que vieram para ficar alguns dias comigo, já no outro dia foram embora arrasados. Mas eu resolvi ficar e tocar a minha vida. Eu saí do meu trabalho na loja, arrumei um trabalho de empregada doméstica, onde eu poderia comer e dormir, já que no momento eu não tinha condições de pagar sequer um aluguel. Minha patroa me arrumou um quartinho no fundo da casa para eu morar provisoriamente. Tempos depois, fiquei sabendo que o meu ex-marido tinha falecido. Sim, tempos depois eu recebi a notícia de que o meu ex-marido tinha morrido. Fiquei mais alguns meses em São Paulo e voltei para o interior para morar com os meus pais. Os anos foram passando e chegou o ano de 1990, dia 12 de outubro. E como acontecia todos os anos, no meu bairro, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a festa em homenagem à padroeira. Meus pais foram acompanhar a procissão e eu fiquei em casa. A tarde estava quente. Sentei na varanda e fiquei vendo o movimento. Meus pais, como eu disse, foram acompanhar a procissão. Eu fiquei em casa. Como estava uma tarde quente, sentei na varanda, fiquei vendo o movimento. Já estava escurecendo quando um carro veio devagar e parou quase em frente à minha casa. Como eu estava sozinha, eu fiquei meio com medo e resolvi entrar. Foi quando comecei a ouvir uma música. Eu parei assim meio que na porta da entrada da sala e fiquei curiosa. Quem será que está ouvindo essa música tão antiga? E continuei ouvindo meio, sabe assim, meio na varanda e meio na sala. Fiquei ouvindo, continuei ouvindo. Antes da música acabar, um homem sai do carro e vem ali ao meu encontro dizendo: "Ei, não se lembra mais de mim? Eu sou o Luiz." Eu olhei, eu me voltei assim. Eu nem acreditei. Falei baixinho para mim mesma: Luiz. O meu coração, olha, começou a bater forte, forte. Depois de 25 anos, Luiz estava ali na minha frente. Luiz, não acredito, Luiz.
Sim, sou eu, Luiz. Sentamos, porque eu tô assim extasiada, né? Sentamos e ficamos conversando. Poxa, você 25 anos depois, e conversando sobre o passado. Eu falei que eu tinha me casado, que eu morei em São Paulo, me separei e soube que o meu ex-marido havia falecido e voltei então a morar com os meus pais. E você, Luiz? E você? O que você fez durante todos esses anos? Perguntei a ele. Eu estudei, eu trabalhei e pensei em você. Meus irmãos se casaram e eu continuei solteiro. E moro em São Paulo com os meus pais. Enquanto a gente conversava, os meus pais chegaram da procissão, lá da missa, e reconheceram Luiz na hora, principalmente minha mãe. Olhou para Luiz, viu o quanto ele havia mudado, sabe? Parecia até uma pessoa importante. E ela, muito envergonhada, pediu perdão por tudo que fez a ele. E ali na frente dele, pediu perdão a mim, porque ela havia nos separado e me obrigado a casar sem amor. Luiz, interrompendo as falas da minha mãe, disse: tudo isso é passado, tudo isso pertence ao passado. Hoje eu sou formado, trabalho como advogado e posso dar à sua filha uma vida que ela merece. E já aproveito e peço o consentimento de vocês para ficarmos noivos e já marcar a data do casamento. A minha mãe ficou assim, sabe, parada. O meu pai então ficou com o olho desse tamanho. De verdade, mas de verdade mesmo, foi assim que tudo aconteceu. Tudo muito rápido e sem muita conversa, nesse nosso reencontro 25 anos depois. E assim foi feito. No dia 12 de outubro de 1991, na capela de Nossa Senhora Aparecida, eu e Luiz unimos nossas vidas para sempre pelos laços sagrados do matrimônio. Pouco tempo depois, os pais de Luiz vieram embora também e ficamos morando uns perto dos outros, formando uma grande família, família dele, família minha. E no dia 12 de outubro de 2022, eu e Luiz completamos 31 anos de casados. Nossos pais já faleceram. Hoje eu estou com 73 e Luiz com 76. Esta não é uma carta de saudade, e sim a história de um lindo e grande amor que nem a distância e nem o tempo conseguiu apagar. Gostaria muito que a minha carta fosse narrada por você, Eli Correia, no canal YouTube, para que as pessoas acreditem. O amor existe. Laura e Luiz, essa é a nossa grande história de amor. E com ele eu vou viver até o fechar dos meus olhos para a eternidade. A história que a vida nos escreveu. Que saudade de você! Panca de rica, nariz empinado, detesto pobre, mas a vida tem suas reviravoltas. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.